Amém? Então vamos partilhar a palavra. Quero que você abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Nessa noite nós estaremos falando sobre a promessa da vida eterna. João, capítulo 14, é um capítulo bastante conhecido por ti. E hoje, segundo o Senhor, está nos dando esse capítulo para nós partilharmos mais uma vez a palavra. A promessa da vida eterna. Quando nós falamos em promessa, no ano passado nós falamos muito sobre as promessas do Senhor. A essa altura nós já conhecemos o que é promessa. Quando se fala de promessa é como um voto, um legado que é deixado. Amém? E se formos falar de vida eterna, a vida eterna é o que não tem princípio e não tem fim. E esse alguém que nós pensamos assim, só Deus. Deus não tem princípio nem tem fim. E se nós queremos falar da promessa da vida eterna, então na verdade estamos a falar mesmo daquilo que é o Senhor Deus como o autor da vida. Nós vimos que a vida só passou a existir em nós depois que Deus soprou o fôlego da vida. E fizemos referência que até os médicos, no seu estudo da anatomia, no cadáver, nunca encontram lá o espírito, nem a alma, porque é isso que Deus soprou e deu o fôlego da vida. Ok, a promessa da vida eterna. Olha a nossa esperança da promessa da vida eterna. Nós vamos falar da promessa da vida eterna. E para todo cristão, verdadeiro cristão, cristão firme, ele tem a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Amém? A nossa esperança de vida eterna só está em Cristo Jesus. Então a promessa da vida eterna é por intermédio de Cristo Jesus. E Cristo Jesus foi introduzido no mundo como o Cordeiro que foi sacrificado e do qual, há semanas atrás, nós celebramos a Páscoa lembrando o Cordeiro de Deus. Mas quando ele foi introduzido no mundo, ele foi para as pessoas que nós podemos considerar que eram pessoas que eram marginalizadas ou eram discriminadas perante a sociedade. Eram considerados os pecadores. Temos aquela história do republicano e do fariseu que entraram no templo. E o fariseu, ele se considerava o mais santo. Dizia, eu não sou como esse pecador, eu dou o meu dízimo, eu faço isso. Quando aquele homem se achava o mais desprezível e dizia, Senhor, eu nem sequer sou digno de olhar para ti. Temos o exemplo daquela mulher que padecia do fluxo por causa das enfermidades, era outra situação. Quando havia uma enfermidade, seja lepra, algo que era, durante a sociedade, era algo que podia ser transmitido na comunidade, as pessoas eram separadas. A lepra e as pessoas que padeciam de fluxo de sangue, conhecemos a história daquela mulher que também foi tocada. E homens e mulheres que tinham perturbações mentais também, que o Senhor Jesus chegou até eles e curou-lhes através da libertação, expulsando os demônios que prendiam aquelas pessoas. Eram pessoas que hoje você pode ver na rua um maluco, ninguém se aproxima do maluco. O maluco está à margem da sociedade. Mas Jesus foi até esse. Conhecemos a história do homem que tinha legião, né? Mas depois dele ser liberto, se tornou um homem lúcido. Então Jesus veio, e quando ele veio, esses homens foram as pessoas com quem o Senhor teve um contato no início do seu ministério. Ou seja, eram pessoas que não eram consideradas nada. Não eram nada. Na sociedade não eram nada, na comunidade israelita não eram nada, mas o Senhor Jesus foi junto dessas pessoas.
E essas pessoas começaram a se tornar pessoas notáveis. Começaram a se tornar pessoas notáveis por causa da presença física de Cristo com eles, porque eles andavam com Jesus. E as pessoas sabiam que aqueles eram os seguidores de Jesus, ou seja, os discípulos de Jesus. Tanto que as pessoas diziam que ele comia e bebia com os pecadores. Não é isso? Que ele comia e bebia com os pecadores. Mas ele disse que ele não veio para os sãos. Ele veio para os que estão enfermos, para os que estão doentes. E essas pessoas passaram a ter uma nova oportunidade de vida. Na verdade, essas pessoas encontraram o quê? Estabilidade, encontraram segurança. E nesse capítulo, nós estamos a ver Jesus até um diálogo interessante com os seus discípulos. Esses homens deixaram tudo e começaram a seguir Cristo. E o fato deles seguirem Cristo, começaram a ser chamados como discípulos de Cristo. E eles se achavam em segurança, porque a fama de Jesus percorria por todo lado que ele passava. As pessoas sabiam quem era Jesus. O homem que curou, o homem que libertou os endemoniados, o homem que não desprezou aqueles que se consideravam pecadores. Maria Madalena, mulher que foi expulsa de 7 demônios, andava com Jesus. E agora aqui Jesus está tendo uma conversa interessante. Alguém pode ler só o versículo do capítulo 14, o versículo 1 e 4. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ok. Não se turbe o vosso coração. É engraçado porque quando vemos só esse versículo 11, está dizendo, não se turbe o vosso coração. Jesus, quando estava a falar essas palavras, era num momento muito negro para ele. Porque naquele momento, ele é um homem que conhecia tudo, porque ele é Deus. Para além dele ser homem, também é Deus, né? Lembram da história de Nataniel, né? Nataniel, quem foi que lhe viram? E quando foi ter com Jesus, o Senhor lhe disse que eu já te vi. O que prova que ele sabe tudo. E o Senhor Jesus, como já sabia que a sua morte se aproximava, ele sabia que depois de eu me ausentar fisicamente, com certeza que eles já não vão ter a mesma segurança, a mesma estabilidade. Eles já não vão se sentir seguros de si mesmos. Mas ele estava num momento difícil. Eu disse que poderíamos considerar um momento negro porque ele tinha o conhecimento de que estava diante de um homem que haveria de lhe trair, Judas haveria de lhe trair e Pedro haveria de lhe negar e a cruz estava próxima. Mas ainda assim, ele está a confortar os seus discípulos. Esqueceu-se da sua própria necessidade de que precisava ser confortado, mas estava a confortar os seus discípulos, ao lhes dizer, não se turbem os vossos corações. Porque essa conversa não estava a fazer sentido para os discípulos naquele momento. Mas Jesus sabia o que ele estava a falar. E porque aqueles eram os discípulos daquele momento. Mas esses discípulos não seriam os únicos que haveriam de precisar do conforto que Jesus deu naquela momento. E aqui Jesus está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração. Esse, vamos falar que é um supremo conforto, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Um conforto de segurança. Um conforto de paz. E ele diz, eu vou vos preparar aqui um lugar. Jesus Cristo, ele veio com a missão dele na terra. Foi introduzido na terra.
E no momento da sua partida, ela agora estava a ter esse diálogo com os discípulos. Ela diz, olha, não se preocupe, não tenha medo. O que você precisa é só você crer em mim. Creia em mim. E se você crê em mim, não fica perturbado, porque eu vou, mas vou vos preparar um lugar. A missão de Cristo, na verdade, não terminou. Aleluia. A missão não terminou, porque ele veio sim para nos salvar. Mas a sua missão não terminou, porque ele depois diz que eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, vós também estejais. Agora, qual é a condição de eu estar onde ele está? E ela aqui depois continuava a falar, mas quando eu disse não está terminando, porque ele foi preparar um lugar para nós. Ou seja, Jesus foi preparar um lugar para os céus, mas o Espírito Santo na terra está preparando lugar para os remidos de Jesus se encontrarem com ele. Amém? Amém? Por isso é que a missão não está completa. Ele está dizendo, olha, eu vou vos preparar um lugar e creiam, para que quando eu voltar vocês estejais onde eu. O último versículo que a irmã leu é o 4. Sim. Lê de novo. A minha versão é um pouco diferente. Lê de novo. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ok. Aqui está dizendo, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Pergunta ao teu irmão que está de lado, conheces o caminho? Jesus estava dizendo, vocês conhecem o caminho que eu vou? Estava a se comparar como uma escada que liga a terra e o céu. Se eu quiser ir para o céu, eu tenho que subir por essa escada. Então está dizendo, vocês conhecem o caminho. E os discípulos nem sequer estavam entendendo essa conversa. Então, ele continua. Irmã, pode ler o versículo, pula, vai para o versículo 6 e 7. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus falou isso para os discípulos. E é engraçado que até nos dias de hoje esse texto e esse versículo é muito importante, porque ele fala, se vocês tivessem conhecido, vocês nem teriam me perguntado. Ele disse, eu sou o caminho. Eu estava dizendo assim, eu sou o caminho que vai vos dar acesso ao Pai. Todo mundo quer Deus na sua vida. Mas o único caminho para você chegar à escada que você tem que subir para chegar até Deus, sou eu. É para entendermos quando vamos à luz da Escritura que Jesus é mesmo o caminho. Eu não posso colocar Jesus de lado. Se eu quero chegar até Deus, eu tenho que deixar que Cristo entre em minha vida. Porque Ele é o único que conhece o caminho e mais ninguém conhece o caminho. Como é que eu vou chegar lá se o que conhece o caminho não estiver na minha vida? Então, por intermédio de Cristo, eu vou saber que Cristo é o caminho e eu estou seguindo. E não estou seguindo, mas tem alguém que está me guiando, que está à minha frente. Quando o povo saiu do Egito, a promessa foi, o anjo do Senhor irá diante de vocês. Então isso é para nós termos a certeza que não é por intermédio nem de Simão Kimbangu, Simão Toco, porque se você vai lá, eles vão exaltar a pessoa de Simão Toco, vão exaltar a pessoa de Simão Kimbangu, mas a palavra está dizendo, é Jesus o caminho, não é Simão Kimbangu, não é Simão Toco, não é Maomé, não é Buda, nem Papa, é Cristo Jesus em ponto final. Amém. Então Jesus é o único caminho que nos leva até lá. Então se Ele é o caminho que me leva até lá, eu tenho que olhar, os meus olhos têm que olhar em Cristo Jesus. Porque estamos a falar que a missão de Cristo não terminou. Amém? Irmã, continua a ler. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta.
Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Então aqui a promessa está a dizer que tudo que nós pedirmos no nome dele, está querendo dizer que vocês não precisam de nenhum outro para vocês serem salvos. Eu mesmo sou o caminho, eu vos levo até lá. E tudo que vocês precisarem, pedindo em meu nome, vocês terão. Ninguém pode se fazer como mediador entre os homens e Deus. Eu sou aquele que torna a ser o mediador. Então, qualquer outro que vier e dizer que eu vou te levar até Deus, ele está se fazendo mentiroso. E nos nossos dias de hoje as pessoas estão cegas. Então, a palavra diz, lá em Atos 4:12, diz que em nenhum outro nome debaixo do céu foi nomeado ao qual nós, homens, podemos ser salvos. Nenhum outro nome. As escrituras está lá, está dizendo. Não há nenhum outro nome do qual nós podemos ser salvos. Só por intermédio de Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus nós podemos ser salvos. Aleluia. Amém. E aqui eu quero fazer chamar a atenção uma coisa. A nossa confissão verbal que amamos Jesus, a nossa adoração aqui neste lugar todos os dias, como hoje, o nosso louvor, nos derramamos aqui, choramos aqui, isso não prova que você ama Deus. O que prova que você ama Deus é a obediência viva. Porque a salvação não é por meio das nossas obras de justiça, mas a salvação é pela lavagem da regeneração. Amém. Então Jesus foi, mas a missão não está completa, porque este é o tempo em que ele depois deixou o Espírito Santo para continuar o trabalho da regeneração. Regeneração de quê? Das nossas almas. Então, quando eu digo que eu tenho Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele foi guiado pelo Espírito Santo. A palavra diz que quando ele foi para o deserto, está lá bem escrito que o Senhor foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. O Espírito Santo é Espírito de verdade. O Espírito Santo que você testifica que é o Espírito de Cristo, ele não pode ser um espírito rebelde. O espírito rebelde contraria a palavra. Então, quando outros homens surgem e te deixam enganar, se fazendo como os que vão te levar até o caminho da salvação, aí você está dando oportunidade para o espírito da mentira e do engano. Todo aquele que vem e usa outros nomes para chegar até Deus é o espírito do erro, do engano e da mentira. As escrituras dizem que, na verdade, o espírito do anticristo já está entre nós. Mas o verdadeiro Espírito Santo, o Espírito de Cristo, não se rebela contra a própria palavra de Deus. Por isso é que o Senhor, quando Ele ressuscitou e os seus discípulos agora ficaram tristes, começaram a se dispersar, foi necessário ele ficar 40 dias com os seus discípulos.
para lhes fazer lembrar das Escrituras. E ele só disse: permaneçam. Permaneçam na oração até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Porque ele já tinha prometido, estava prometendo aqui. A promessa do Espírito Santo. Ele disse: eu vou. Irmão, podes continuar a ler, para nós entendermos essa promessa no versículo 15. Começa no versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Repete esse versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Amém. Na promessa do Espírito Santo, ele está dizendo: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, que será o Consolador, o Conselheiro. Mas ele está dizendo que aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que obedece a palavra. Amados, precisamos urgentemente ter um compromisso sério com Cristo Jesus, de todo o coração. Sabe o que é compromisso? Quando você vai no altar, ou quando alguém vai ao altar com o seu companheiro ou com a sua companheira, eles estão a assumir que é um compromisso e fazem que? Declaração de votos, né? Compromisso é quando eu assumo algo sério e eu me comprometo seriamente com Deus. Mas tem que ser de todo o coração, não é na metade do coração, é de todo o coração. E nesse compromisso, a tua confissão verbal é que não vale. Eu gosto de dizer, a tua confissão verbal não é o mais importante, mas é o teu viver diário. Dia após dia, você vai espelhando a imagem e a glória de Deus. E aqui ele está dizendo: olha, eu vou, né? Mas eu lhes darei outro Consolador, é isso, né? Na minha versão até diz outro Conselheiro. Consolador. A própria palavra Consolador, a Bíblia no Novo Testamento foi escrito em grego. Quase toda ela está escrita em grego. E no grego, no original, quer dizer, o significado é paracleto, que quer dizer advogado, ou seja, assistente, alguém que assiste, uma pessoa que assiste alguém em questões judiciais. Significa também uma pessoa que provê encorajamento. Fala encorajamento. Encorajamento. E ele também te dá conselho e força. Paulo, quando diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Amém. E na força do seu poder. Para te encorajar, força. Alguém que pode te dar esse encorajamento. Eu estava dizendo, não pode ser qualquer pessoa. Na verdade, é alguém como eu. Estava falando do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é alguém como Jesus, porque
Ele é Deus também. Jesus é Deus. Quer dizer, é alguém que pensa como eu, que age como eu, que fala como eu. Fisicamente eu estou aqui com vocês a vos proteger. Mas haverá um tempo que a minha presença não estará aqui. Por isso que ele está dizendo, um pouco me vereis, um pouco não me vereis. Eu vou, mas não estavam a entender. Mas Jesus sabia, quando eu sair daqui, vai entrar medo, vai entrar temor no seu coração, angústia, incredulidade e outras coisas. Mas deixa já antecipar. Não é a segurança física que pode te dar estabilidade. Vai vir alguém como eu. Esse alguém vai te dar coragem, vai te dar estabilidade, vai te dar confiança, vai te dar segurança. O mundo não pode ver, mas vocês verão. Por que vocês verão? Porque vocês já o conhecem. Como é que vocês o conheceram? Conheceram porque houve um momento que Jesus se manifestou na tua vida, mas aquilo era o mais importante. Ele, quando se manifestou, você permaneceu. E Deus, o Pai, viu que você permaneceu, então ele disse, eu vou derramar minha unção sobre ele. Para que ele saiba que eu estou sempre aí presente. Para que quando ele quiser se desesperar, o Espírito Santo fala com ele que ele não está só. Jesus disse, vocês todos me abandonaram. Eu estava só, mas na verdade eu não estava só. Fisicamente todo mundo lhe abandonou, mas ele se sentiu encorajado porque o Senhor estava lá. Ninguém viu, mas ele sabia, o Pai estava lá. No momento de agonia, no momento do sofrimento, no momento da crucificação, quando ele ia pagar os nossos pecados. Ele estava prometendo. Olha que promessa mais doce. Eu não sei se você precisa de um homem físico para te encorajar, irmão. Por favor, não peca só. Não peca, não peca. Lembra só do sofrimento de Cristo. Ou melhor, lembra do teu Egito. Está duro. Não volta. O Senhor disse, isso tudo vai passar. Mas a palavra não vai passar. Então o Espírito Santo vem. Mas como os homens viveram muito tempo no pecado, e a tendência é querer sempre pecar, então hoje nós estamos no tempo, que é o tempo da regeneração. Este é o tempo do Espírito Santo, em que ele trabalha nas nossas almas. Nos limpar de toda a imundícia de todo o pecado. Por isso é que o Senhor diz que a palavra em Romanos diz, renovai a vossa mente. A mente se renova com o Espírito Santo. Porque a mente de alguém que está em Cristo Jesus não é uma mente que pensa como o mundo pensa. É uma mente que pensa como Deus. E a mente de Deus você não entende, porque aquilo parece loucura. É alguém que vai te desmistificar as coisas do passado, mas também alguém que te revela as coisas do futuro. E quando você olha para o presente, você fala, isso aqui não é nada. No passado o Senhor já fez, mas fez diferente. Glória a Deus. E agora ele também está falando do mesmo jeito que ele falou no passado, mas diferente. Mas no fundo a linguagem é a mesma. Ele está querendo dizer que prestem atenção, eu sou o mesmo e não mudo. Amém. Eu sou o mesmo ontem, hoje, vou ser o mesmo amanhã. Nunca vou mudar. Quer dizer o que o Senhor fez com os nossos pais na fé, eu estou a entender bem, Pai, você pode fazer comigo, se você crer eu posso. Amém. Por isso, quando falamos com o Espírito Santo, o Espírito de Cristo,
é um espírito que não se rebela. Não podemos dar crédito a alguém que me diz que tem Jesus no coração, mas não vive em conformidade com a palavra. Há muito tempo, uma vez partilhei a palavra com alguém. Era uma jovem. Ela tinha uma vida triste. Para dizer que Satanás, para nos prender no pecado, há duas potestades que trabalham muito fortemente. E se você conhecer, você nunca vai se deixar ser enganado por essas potestades. É a potestade que trabalha com finança e com sexo. Na área da imoralidade sexual e do materialismo. A matéria e a imoralidade sexual. Essa moça, ela tinha muitas necessidades. Depois de ter apresentado o Evangelho, e um dia eu disse, agora você já sabe o que você tem que fazer. Ela disse, eu sei mesmo o que eu tenho que fazer. Mas você também sabe a minha vida e sabe a minha família é pobre. E eu preciso ajudar a minha família. Qual era a situação dela? Ela tinha 2 namorados. Um casado e um solteiro. O solteiro era o amor da vida dela. E o casado era o que lhe bancava financeiramente. Ela não podia abandonar o homem casado, porque ela estava em adultério, em fornicação, e estava a viver, e estava a roubar o marido de alguém. Ela disse, não posso. Mas ela já tinha a palavra. Mas disse, não posso. Não posso, mas também se não posso, nem alguém que disse que vou atirar no mundo. Mas mesmo assim ainda está a buscar as coisas de Deus. Alguém nessa condição, não posso dizer que o Espírito Santo está agindo por intermédio dessa pessoa. Aceitou Cristo, sim. Mas você não está dando permissão para o processo da regeneração. Então, é impossível que alguém como essa moça, que aceita Cristo e diz, eu sei que a palavra aqui está me dizendo isso, mas me desculpa. Eu não sei mesmo, mas essa parte é que eu vou saltar esse capítulo. Acho que esse capítulo Deus vai entender naquele dia que eu não podia cumprir e vou entrar mesmo assim. Não, o Senhor diz que não se tira nem um tio. Não se tira nada. O caminho que nos leva à vida eterna é estreito, é apertado e a porta também é pequena. E são poucos os que acham esse caminho. E também são poucos que nela entram. Porque é um caminho espinhoso. É um caminho com pedregais. Mas o caminho é mesmo este. Porque aquele que está a liberar o caminho, ele diz, olha, assim como também não me amaram, não pensam que vão vos amar. Por isso é que vocês vão passar por muitas aflições. Mas de antemão saibam que eu já venci, vocês também vão vencer. Então essas aflições não é nada. E Paulo entendeu isso. Você que disse, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que nos há de ser revelada. E o último versículo que a irmã leu diz que aquele que guarda os meus mandamentos, irmã, faz favor, repete de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei que há versões que diz, parece que me revela. Alguém tem essa versão? Faz favor. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia! Como é que você vai ter a revelação de Cristo se você não obedece a Deus? É impossível. É impossível ter a revelação do Messias quando eu não obedeço a Deus. Mas aqui está dizendo, aquele que guarda os meus mandamentos será amado do meu Pai. Vai ser amado por quê? Porque o próprio Pai disse, este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer.
Se ele teve muito prazer no primogênito dos primogênitos, não terá prazer nos que se fizerem a imagem do primogênito. Aleluia. Se eu me encaixar, me unir, como diz a palavra, ser um com o Senhor, unir com o Senhor, observar tudo que Ele fez na terra, porque Ele veio como modelo e como exemplo. Amém. Não temos mais outro a quem eu vou olhar e para nós nos parecermos. Se eu quiser ser parecido com alguém, diz, se quiser ser parecido com alguém, seja com Jesus. Olha para o teu irmão e diz isso. É com Jesus, aqui não há porquê. É com a tia, com o avô, com o pai, com o sobrinho, é com Jesus. Amém. Amados, nós temos tudo. Nós temos tudo para nos parecermos com Cristo Jesus. Aqui, Ele disse, olha, vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Mas você não obedece a palavra, crê em você que está limpo e vai ter a revelação do Messias. Como é que há pessoas que têm a revelação do Messias? Será que Deus faz acepção de pessoas? Não, Ele não fez acepção de pessoas. Ele te ama, mas te ama muito. Mas o que Ele quer é que você não dê crédito à mentira do diabo. O que Ele quer é que os teus olhos não se prendem naquilo que você vê. O que Ele quer é que a tua carência emocional ou física não rouba aquilo que Deus pode te dar. Porque quando você diz, eu sei sim isso, mas não, isso não. Não, porque se Deus pode substituir isso por aquilo que está a faltar lá no teu interior. Em outras palavras, você está a dizer, eu amo isso, mas não amo Deus. Quer dizer, aquilo que você pulou, saltou, é mais importante. A tua pedra de tropeço é mais importante do que Deus. Guarda os mandamentos de Jesus. Porque você conhece, a Bíblia diz, essa palavra que está bem junta de ti, é essa palavra que vai te julgar naquele dia. Ai, seria melhor se eu nunca tivesse escutado. Porque quem sabia, diz lá Hebreus 12, na disciplina, os açoites serão piores. Porque você conhecia. Muitos queriam essa palavra e não tiveram a palavra. Homens se despojaram, abandonaram tudo para te trazer a palavra. E você disse, não, eu vou obedecer em parte não. E há outros que querem essa palavra e não tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra. E o Senhor disse, você desprezou. Porque a missão é essa. Porque quando Ele ressuscitou, depois dos 40 dias, Ele só disse, olha, ide por todo mundo e fazei discípulos em meu nome. Quem é de Cristo, multiplique-se. Amém. É a imagem de Cristo em mim, mas a ser multiplicada. Eu não posso multiplicar o pecado, o pai da mentira, Satanás. Eu tenho que multiplicar a imagem de Cristo que é verdadeira. Aleluia. E Ele disse, eu vou vos deixar o Consolador. Mas eles também dizem, eu não vou vos deixar assim, eu vou vos deixar com a minha paz. Paz. Em hebraico é o shalom, que se usa para o cumprimento e para também a despedida. A paz de Deus. E essa é a verdadeira paz que traz a reconciliação de Deus entre os homens. Ou seja, dos homens com Deus. Por isso, meus amados, a partida e o retorno de Jesus é mesmo necessário, não vou dizer é necessário, mas é necessário para completar sua obra mediadora. Pois eles são o fim da sua humilhação e também a revelação da sua glória. A partida e o retorno, querendo dizer o quê? Ele veio a primeira vez e Ele virá a segunda vez. E na segunda vez
será o fim de toda humilhação, porque o nome de Jesus ainda continua a ser humilhado. Quando você peca, Satanás ri-se do Senhor. De que valeu o teu sacrifício na cruz? Se ele voltou para o pecado ou se ele não aguenta se santificar, se purificar.